Olá, seja bem-vindo a essa série Princípio Inteligente nas Plantas. Hoje eu falarei sobre o tema prazer e dor nas plantas. É uma coisa que se pergunta muito. As plantas têm dor, têm prazer, e naturalmente que há uma discussão imensa. Tem até companheiros espiritualistas, espíritas, que não admitem a existência da dor na planta, nem do prazer. Acha que para ter dor tem que ter sistema nervoso, tem que ter cérebro. Por isso que acha que a planta não sente dor. Mas as leis do universo é feita geral, não é feita particular. É assim que funciona. O homem se alimenta, o animal se alimenta, a planta se alimenta, a bactéria se alimenta, tudo se alimenta. O homem bebe, a planta bebe, o animal bebe, tudo. O homem dorme, a planta dorme, o animal dorme, tudo vai acontecendo isso. O homem respira, o animal respira, a planta respira, vai tudo, obedece leis. E a dor é uma realidade, mas o próprio entendimento da dor e de prazer é discussões. Não pensa que isso foi discutido pelos filósofos lá na época da Grécia Antiga, já se discutia sobre isto. Hoje tem o conhecimento da biologia para trazer a discussão, da medicina, da psicologia, de muitos trabalhos em cima disso. Mas o que é que diz assim, olha, os dois mais primitivos fenômenos do psiquismo, o prazer e a dor. Um dos mais primitivos fenômenos do psiquismo, o prazer e a dor. Do psiquismo. O homem tem psiquismo, o animal tem psiquismo e planta também tem psiquismo, porque as pessoas acham que ela não tem, tem. Ela não tem no grau de consciência que o homem tem. Mas para o homem ter esse grau de consciência, muitos chão, milhares e milhares de milênios aí se passou para que isso aconteceu. Isso não se formou, a consciência não forma de 24 horas, é uma caminhada imensa. Então existe o inconsciente no homem, no animal e na planta tem o inconsciente. Ele diz assim, Platão já discutia isso do prazer da dor. Platão dizia que o prazer acompanha todo o progresso do ser para a harmonia que completa a sua natureza. Ele disse que é preciso completar isso, é o prazer que completa. O prazer é como um estado conforme a natureza, e a dor é um estado contrário à natureza. Ele está dizendo que o prazer é conforme a natureza e a dor, ou seja, ele está dizendo que quando você se harmoniza com as leis divinas, você tem prazer. Quando você desarmoniza, você tem dor. E essa desarmonia é no homem, na maioria das vezes. Mas lá atrás também ele pode desarmonizar. Embora eles trabalhem mais em nível inconsciente, a chance de desarmonizar é menor do que a do homem. Ele diz aqui, segundo Freud é um dos grandes estudiosos do psiquismo, ele diz, a máquina psíquica é regida pelo princípio do prazer e pelo qual procuraria satisfazer os impulsos para diminuir os estados de tensão, fonte do sofrimento. Ele acha que o estado de tensão é fonte do sofrimento e o princípio de prazer é que dá satisfação para esses impulsos. O Freud entendeu assim, porque o Freud tinha uma visão materialista. Ele olha prazer e dor como o princípio, ele olha como o princípio, mas na realidade não é o princípio aí. É um dos caminhos lá primitivos, mas não é o princípio. O princípio lá no princípio inteligente, quando começa a todos os seres, é simples e ignorante, a planta tem o princípio inteligente, simples, porque ela está na simplicidade da sua pureza, ignorante, que não tem conhecimento ainda disto. Mas nesse princípio inteligente tem o amor, a alegria, a paz, a fraternidade, está tudo lá armazenado, só que vai desenvolvendo com o correr do tempo. O prazer ele vai desenvolvendo com o correr do tempo. É assim que faz. No André Luiz, no livro Evolução dos Mundos, ele mostra, às vezes, naquelas algas, às vezes já existem pequenas saliências
que o outro animal encosta ali e dá prazer. Olha como é o caminhar que vai desenvolvendo isto. Aí ele diz assim, a função biológica é mostrar o que é fisicamente bom e mal, é a parte, e não moralmente bem e o mal. É por isso que ela trabalha na biologia, e a biologia quer olhar só o lado biológico. Você veja o seguinte, numa reunião de desobsessão é comum isso, você vê espíritos queixando de dor. Ele não tem mais o sistema nervoso nosso aqui, não tem mais cérebro, e tem isto. E aí que fez a interrogação, por que as pessoas dizem, o animal, o homem tem dor porque tem cérebro e sistema nervoso. O animal tem cérebro e sistema nervoso e tem dor. Ele diz, a planta não tem. E ela, como é que pode? É que a planta ainda não deu tempo de desenvolver o sistema nervoso. Mas a planta, você encontra na composição das plantas, dos metabólicos, você já encontra substâncias receptoras do sistema nervoso. Glutamina, você encontra lá substâncias que é próprio do sistema nervoso. É porque forma as substâncias primeiro para depois aparecer o sistema nervoso. O sistema nervoso vai se organizando. Ele não deu tempo na planta. A planta é como se ela sente por ela toda. A planta não tem olho e vê por ela toda. Ela não escuta, não tem ouvido e escuta. Ela não tem língua, mas sente gosto. Ela não tem nariz, mas sente cheiro. Pelo corpo todo é frequência. Cheiro é frequência, cor é frequência, tudo é frequência, som é frequência. Mudou a frequência, você cai em outro tipo de ondas. Fica isso. A planta tem isso. Então a planta não tem sistema nervoso, mas ela sente. E aí eu digo uma frase que parece para muita gente não vai aceitar. Nem mesmo espiritualista, nem mesmo espírita. Tem espírita que nem aceita um princípio inteligente nas plantas, ele não aceita. Então você imagina, eu estou dando informação, a planta tem dor. Tem dor. Isso vai mudar lá na frente quando o homem entender isso. Ele vai compreender. Como ele vai, como eu disse, eu tenho discutido, a planta tem atenção, tem hábito, tem instinto, que a pessoa não discute. A planta tem inteligência, a planta tem dor e tem prazer. Quando está harmonizada, ela tem prazer. Quando desarmonia, ela sente desprazer, que é o fenômeno da dor. Então você veja, as pessoas que acham que é só no sistema nervoso é para pensar, planta não tem sistema nervoso, porém produz substâncias e receptoras do sistema nervoso. As leis é para todos, não é isolado. As leis é para todos. Então você pega, por exemplo, uma planta, então tá aí, aqui está o princípio inteligente dela. Ela vai se unir com o princípio material. Ali, vai formar o corpo mental. Ela vai formar o seu psiquismo aí, inconsciente passado, inconsciente atual, vai ser formado. Como é que esse corpo mental vai dar origem ao perispírito da planta, o perispírito, vai dar origem ao corpo etérico da planta, vai dar origem. Como vai dar origem ao corpo da planta? Então está tudo numa sequência. Só que a planta, o psiquismo dela, está em nível inconsciente. Ela não tem consciência, porque consciência é uma força organizadora, e essa força organizadora vai se organizando para desaguar na hora que vinha o cérebro. Tiver o cérebro, ela tem. Mas ela tem isso. Então eu estou dizendo, dando informação que parece bobagem, para muita gente, em cima de determinada lógica científica para trabalhar isso, mas também na parte dedutiva e intuitiva, que as plantas têm dores, que as plantas têm prazer, que as plantas têm desprazer. Então há algo para se pensar. Eu estou trazendo as hipóteses e os cientistas experimentadores, os botânicos, quem trabalha com vegetais, ele pode fazer as suas experiências para mostrar se tem. Existe o caso do Clive Bracaster,
que tem alguns trabalhos dizendo que as plantas têm dores. Ele diz, ele mostra, pelo menos com aquele detector de mentiras que ele adaptou na planta, nos eletrodos, para ver. Mas eu acho que nós vamos ver, não com esse caminho ainda do eletrodo, não com o caminho, às vezes, do eletroencefalograma, porque é a parte energética dela, mas nós vamos ver nos estudos da holograma. Holograma, ele abre leque para você entender o perispírito, porque, na realidade, a planta, ela forma base, porque é como se você pegasse aqui está a planta, está aqui o seu corpo perispiritual e está aqui a sua parte espiritual. Esse arco reflexo que o cientista fala, principalmente o Pavlov, que estudou muito, ele vai da superfície até o cérebro e volta, eu digo o seguinte, ele vai daqui, mas até o perispírito e volta. Então a sede não é no cérebro, é no perispírito. Ela não tem cérebro, mas tem perispírito. Ela não tem sistema nervoso, mas tem perispírito. Esse arco reflexo é formado do corpo ao perispírito. Existe tanto o caminho centrípedo indo daqui para lá, como existe o caminho centrífugo vindo de lá para cá. Então existe vias que vai e via que volta. E existe mecanismo para que a gente possa discutir isso, que nós vamos ainda voltar a discutir sobre isso. Fica aí a interrogação. As plantas têm dores. Os cientistas, experimentadores, que mostrem se é verdade ou mentira. Mas eu confirmo, ela tem dor e tem prazer. Até o próximo encontro nosso. Uma boa tarde.